Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que tem como intuito, propósito, dar a cada um que aqui chega um conhecimento profundo daquilo que diz a palavra de Deus. E no vídeo de hoje, nós estamos diante de um dos textos que mais vezes é citado, é lembrado. É o texto que fala da porta estreita. Vamos tentar compreender o que realmente Jesus quer dizer com ele. O evangelho é tirado de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. E antes da gente poder entrar dentro desse texto maravilhoso, eu já quero te pedir que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa fazer o compartilhamento do nosso vídeo e também que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Nós temos aqui, com a graça de Deus, vídeo todos os dias, beleza? Coloca aqui embaixo um pouco do seu testemunho, do que tem sido para você esses vídeos. Eu tenho recebido muitos depoimentos, tem sido muito legal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto, que diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos, que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançados para fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. O que nós temos diante de nós é justamente Jesus falando a respeito da salvação. E aí, nós temos um dado interessante. No versículo 22, já nos é dito que Jesus atravessava cidades e povoados e que ele estava se encaminhando para Jerusalém. Exatamente, lá, desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus sai da Galileia e decididamente está indo para Jerusalém, onde, dentro do Evangelho de Lucas, ele morrerá na cruz, dando a vida por todos. E aí, pessoal, ao longo de toda essa caminhada, Jesus vai ensinando. E alguém então chega próximo dele e lhe faz uma pergunta. É muito interessante que já no capítulo 9, versículo 57, já vai aparecer um momento em que pessoas chegarão próximos do mestre naquele caminho final para tirar dúvidas com ele. O que se tornará ocasião muito grande de fazer justamente uma explanação. E isso vai continuar ao longo de toda a caminhada. Lá no capítulo 10, versículo 25, isso vai acontecer. No capítulo 11, versículo 15, versículo 27 e versículo 45 também. No capítulo 12, versículo 13 e no versículo 41. E também no capítulo 13, versículo 1. Pessoas se aproximam do mestre para fazer perguntas, questionamentos, para aprender mais dele.
E aqui a pergunta que é feita ao mestre é: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? É muito interessante que este dos que se salvam, em grego, é um verbo, e este verbo está no particípio presente, e portanto, ele poderia ser traduzido mais ou menos assim: é pequeno o número dos que estão se salvando. É muito interessante, não é, que é possível que aquele que faz essa pergunta ao Senhor esteja preocupado com aquilo que está ocorrendo naquele momento da caminhada. Muitos desses que estão conosco estão se salvando ou não? Como é que é isso? Essa é uma possibilidade de compreensão, ok? Jesus, no entanto, ele não vai entender, não é, esta pergunta de forma tão, digamos assim, de forma tão individualizada. Ele vai trabalhar esta pergunta e vai dar um ensinamento para todos. Então ele pergunta: quem está se salvando? Ele vai dar uma resposta agora que serve para todos, não só para uns e outros, não só para aqueles que estão ali naquele lugar. E ele então responde no versículo 23 aqui, e a resposta do mestre é justamente a seguinte. Ele diz: se esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Em grego, o verbo que está sendo utilizado aqui, que é o verbo esforçai-vos, agonizeste em grego. E agonizeste vem do verbo agonizomai, que significa justamente se esforçar para fazer algo com grande intensidade. Não é uma ação que demanda uma grande intensidade. Ou ainda, fazer todos os esforços para alguma coisa. Ou fazer todo o possível. É muito interessante isso. E nesse sentido, o Senhor está dizendo que é muito importante que a nossa busca para viver na graça de Deus deve ser intensa. Deve ser profunda, não deve ser superficial. E aí o Senhor diz: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. É muito interessante que esse verbo, não é, denota justamente o dado de que aparece a imagem de uma porta e muitos tentando entrar dentro dela. Alguns autores que comentam esse texto fazem esta reflexão. É como se você tivesse uma massa de pessoas tentando entrar na porta e elas batendo umas nas outras. É um pouco essa imagem que está posta. E aí a ideia do esforço é justamente isso, de você, de alguma forma, até mesmo, segundo alguns autores, vencer, não é, a multidão. E aqui é uma lição que a gente talvez possa trazer para a nossa vida, é isso. Que muitas vezes, para a permanência na graça, nós precisamos não dar ouvido para o que os outros estão pensando de nós. Pode ser esta direção. É um dado interessante. É claro que esse tipo de interpretação é uma discussão. Agora, muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, denota justamente que existem alguns pontos fundamentais para vivenciar esse processo da graça e da salvação, que vem sendo já ensinado por Jesus ao longo, desde a Galileia até agora no caminho para Jerusalém. Por exemplo, nos versículos 3 e no versículo 5, nós temos Jesus falando do arrependimento. Então era preciso se arrepender dos seus pecados, uma conversão de vida. E no capítulo 8, versículo 12, Jesus fala da fé como algo fundamental para a experiência da salvação e da graça. Então Jesus conta uma mini parábola, quando ele fala, não é, sobre o dono da casa que, quando ele se levantar e fecha a porta, muitos vão ficar batendo do lado de fora, e esses que estão batendo do lado de fora
muitas vezes vão dizer: Senhor, abra-nos, e ele responderá: não sei de onde sois. Aqui há algo muito interessante. Esta afirmação, não sei de onde sois, ela ecoa textos do Antigo Testamento que vão justamente trabalhar a noção de um Deus que conhece algumas pessoas e desconhece outras. Não no sentido de que Deus não sabe de todas as coisas, não isso, mas no sentido de um relacionamento. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, aquele momento em que Jeremias é chamado por Deus, lá é dito que o Senhor o conhecia desde o ventre. É muito interessante. Isso, em certa medida, vai denotar o quê? Vai denotar justamente uma experiência de relacionamento, de aproximação. Aquele que conhece a Deus e quem é por ele conhecido é justamente aquele que com ele tem um relacionamento. Aí nós vemos isso no profeta Oséias, capítulo 5, versículo 3, no capítulo 13, versículo 5, em Amós, capítulo 3, versículo 2. Ao mesmo tempo que também no Antigo Testamento vai aparecer a figura daqueles que não são conhecidos por Deus. Lá no Salmo, por exemplo, 138, no versículo 6, isso vai aparecer. Ou seja, não conheço os ímpios, no sentido, não de que Deus não saiba tudo o que acontece, ele é onisciente, mas no sentido de que os ímpios não têm relacionamento com ele. E aí no versículo 26, o Jesus fala que alguns vão começar a dizer: mas nós comíamos contigo, bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. E nesse momento, há aqui uma denúncia que é feita por Jesus. O relacionamento com ele não é um relacionamento superficial. E as expressões que estão postas aqui são expressões que muitas vezes denotam o culto, comer, beber e o ensinamento. Ou seja, não adianta você apenas estar no culto para fazer uma experiência com Deus. Não basta você estar apenas no culto para ter a garantia de um processo de vida de santidade. Esse ponto é fundamental, pessoal. Nós precisamos ficar muito atentos nisso, porque muitos de nós cristãos nos apegamos ao culto. Então, diz o texto: ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois. Aparece aqui novamente essa expressão, não sei de onde sois, ou seja, não tenho nada com vocês. Vocês não têm um relacionamento verdadeiro comigo. E aí, vem então o afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Opa! Aqui nós temos o Salmo 6, versículo 8 sendo invocado, o Salmo 119, versículo 125, o 139, versículo 19, quando é dito pelo salmista para afastar o ímpio e os injustos. O que é o ímpio? O que é o injusto? É aquele que não pratica a vontade de Deus. E mais especificamente, aquele que, dentro da teologia de Lucas, é considerado o que não olha para os pobres. Aquele que não olha para os que estão à margem. Exatamente. O Evangelho de Lucas, eu já disse isso aqui, inclusive quando expliquei a parábola do rico e do pobre Lázaro. O Evangelho de Lucas, ele trabalha muito essa questão da dimensão da caridade, do amor que se tem ou que se deve ter, segundo a vontade de Deus, pelos que estão em situações de risco na sua sobrevivência. Esse dado é muito interessante e parece justamente que Jesus está, mais uma vez, fazendo menção a esta realidade. E aí, pessoal, é muito interessante perceber isso. Esta injustiça
é denunciada pelo texto de Lucas. Porque muitos estão indo apenas aos cultos, mas não estão vivendo, praticando aquilo que realmente é o essencial para a fé, o amor ao próximo. E aí um dado interessante, Jesus usa uma imagem muito forte e diz assim: lá haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês verem lá Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas no reino, e vocês, portanto, colocados para fora. Ora, na tradição judaica, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas vão representar aqueles que, de Israel, membros do povo judeu, creram em Cristo Jesus e viveram segundo a sua palavra, a revelação que ele traz. Esse dado é muito interessante. E Jesus então vai dizer: olha, entre vocês tem judeus que creram e entre vocês tem aqueles que não creram. E aí ele continua no choro e ranger de dentes. Aqui, na língua grega, a expressão ela vai ser a mesma utilizada no texto grego do Antigo Testamento, na Septuaginta, que a gente chama, lá em Jó, no capítulo 16, versículo 9, em Salmo, capítulo 34, versículo 16, Salmo 36, versículo 12, Salmo 112, versículo 10 e em Lamentações, capítulo 2, versículo 16. Ora, o que isso significa? Esse ranger de dentes, ele tem a ver com ódio, exatamente. E a imagem que parece que Jesus está usando aqui é que aqueles que estarão lá, jogados, fora do reino eterno, ao olharem lá para onde estão Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, vão ficar com ódio, vão ranger os dentes. Olha que palavra forte. E aí diz o versículo 29, eles virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugar à mesa do reino. O que é isso? Jesus está falando aqui daqueles que vêm dos quatro cantos da terra, aqueles que serão reunidos no banquete e que não fazem parte do povo de Israel. Esta imagem ela vai aparecer em Salmo 107, versículo 2 e versículo 3, Isaías 43, versículos 5 e 6, também Isaías 49, lá no versículo 12, em Zacarias capítulo 2, versículo 10, na versão da 70, da Septuaginta. Ora, são os gentios que vêm e que vão se sentar no banquete e que vão louvar a Deus. Isso está presente, né, em Isaías também, capítulo 45, versículo 6, capítulo 59, versículo 19, Malaquias capítulo 1, versículo 11. É o banquete escatológico que vai ser aberto para eles, como Isaías capítulo 25, versículos 6 a 8 falam, capítulo 55, versículo de 1 a 2, e assim por diante. Até em textos apócrifos que circulavam na época que os evangelhos estão sendo escritos. Por exemplo, o primeiro Enoque, no capítulo 62, versículo 14, no segundo livro de Baruque, capítulo 29, versículo 4, falam dessa realidade. E é nesse sentido que nós entendemos que há últimos que serão primeiros. Quem são esses últimos? Os gentios, os pagãos, que não eram judeus, mas que vieram e se assentaram à mesa. E aqueles que foram os primeiros, ou seja, aqueles que tinham a aliança com o Pai, mas não aceitaram Cristo Jesus, vieram primeiro, mas não aceitaram. E aí? O que esse evangelho ecoa dentro do teu coração? O que esse evangelho te ensina? Que nós devemos viver segundo a graça de Deus, que nós devemos viver na santidade com o Senhor, e nós devemos entender que essa santidade não é só culto, essa santidade é viver a justiça para com aqueles que estão em situações de sofrimento. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã com a graça de Deus. Valeu!